Olá, queridos e queridas da quinta fase da EJA, Educação de Jovens e Adultos, do Centro de Mídia de Educação do Amazonas. Eu sou o professor Josino Malagueta e agora nós vamos para a nossa aula de revisão, a aula de número 33, que é a aula de revisão e avaliação. Vamos lá começar? Muito bem, então vamos aí fazer uma contextualização, histórica da Primeira República para nós iniciarmos aí o processo da nossa revisão. E começando então a República, mesmo pondo fim à centralização do regime monárquico, não correspondeu às grandes demandas políticas e econômicas da maioria da população brasileira. Mudou-se o regime, mas o processo de discriminação e de desigualdade e subjugação do povo continuou. Então a maioria da população vivia aí sem qualquer garantia de direitos sociais, políticos e econômicos. É isso? Enquanto uma pequena elite oligárquica, agrária, assentada nas grandes propriedades, aí nos chamados latifúndios, territoriais, vivia dos privilégios do Estado. Então essa situação toda vai gerar diversas revoltas na população. Só não vai chegar um momento que não vai suportar, Dizem que há um grau de suportabilidade das desigualdades, da miséria, da fome, E chega um momento que explode aí a panela de pressão. E é o que nós vamos ver. Nesse período aconteceram muitas revoltas, Revolta das armadas, revolta federalista, revolta de Canudos, revolta do contestado, revolta da vacina, revolta da chibata. E aqui nessa aula nós vamos tratar da revolta de Canudos, da revolta do contestado, da revolta da chibata e da revolta da vacina. E vamos começar então com a Guerra de Canudos. Vamos lá? Então a Guerra de Canudos, vamos ver aí a liderança e a localização geográfica dessa revolta. Ela aconteceu aí, na Bahia, no sertão da Bahia, entre os anos de 1896 e 1897, e é considerada por alguns historiadores a maior guerra civil da história do Brasil. Então está aqui, Canudos, está localizado nessa região aqui, no estado da Bahia, Então Canudos é um arraial que vai aglutinar algumas pessoas, dessas pessoas miseráveis que viviam ali pelo sertão do Brasil. Tinha como líder Antônio Conselheiro, um religioso que se auto-intitulava enviado por Deus para salvar o povo nordestino. Então vamos aí agora contextualizar um pouco da Guerra de Canudos como um movimento social. Mais que um movimento messiânico, apesar de se falar muito que tinha um líder religioso ali, Canudos foi um movimento social e popular, pois os seguidores de Conselheiro vinham das camadas populares que lutavam pela posse da terra contra a exploração e o poderio dos coronéis da região e por melhores condições de vida, certo? Então veja lá, toda a situação de miséria, e de desigualdade e a apropriação da terra na mão de poucas pessoas fazia com que uma legião de pessoas ficasse aí, sem qualquer tipo de condição de sobrevivência. Não tinha terra, não tinha emprego, não tinha nada, e como é que eles iam sobreviver? Então aí entra o conselheiro, que vai ser o grande aglutinador desse pessoal. Então os velhos problemas sociais que sempre afligiram as massas populares no período da monarquia continuavam presentes na República. O sertão da Bahia vivia uma crise generalizada, decadência dos engenhos, devido à questão da queda no preço do açúcar, numerosa população sem trabalho e sem moradia e com o fim da escravidão. Então tudo isso aí levou esse povo aí do sertão da Bahia a ficar sem condição de sobrevivência, e quando chega alguém com um discurso de salvação, eles vão atrás. Então, para agravar a terrível
o terrível problema que se vivia ali naquela região, a seca de 1878 trouxe mais sofrimento, miséria e fome para quem vivia na região. E isso tudo é um terreno fértil para o aparecimento de movimentos messiânicos, onde seus líderes, com fortes discursos religiosos, prometiam tirá-los daquela situação, prometendo-lhes a salvação. Então, em Canudos tem como líder, né, Antônio Conselheiro, que nós vamos ver agora quem é essa pessoa. Então, Antônio Conselheiro foi um dos mais conhecidos líderes messiânicos e fundador da Cidade Santa no Arraial de Canudos, lá no sertão da Bahia, né? Conselheiro, ele vai aí peregrinar pelo sertão, dando discursos, fazendo sermão, né, trazendo as pessoas, dizendo que ele vai tirar as pessoas daquela situação. Ele é um monarquista, né, ele vai ser contra a questão da república, na instituição da república, e aí nós vamos ver que isso vai levar também aí a sua perseguição. Então ele tem um discurso de que é preciso que volte aí os valores religiosos para que as pessoas possam encontrar a salvação. Então ele tinha um discurso fatalista, anunciando o fim do mundo, e tratava a república como um governo indigno por ser laico. O que é um governo laico, professor? É um governo que está separado da religião, né? Aí a laicidade vem de leigo, né? Aquilo que não é religioso. Muito bem. E aí nós vamos fazer um pouco, chegar a ver a questão do fim do Arraial de Canudos, como é que ele chegou ao fim. Então, o discurso de Conselheiro vai despertar nas autoridades, nas elites, nas oligarquias locais, né, uma certa apreensão de que esse camarada aí vai trazer problemas para nós. Primeiro porque ele está tirando as pessoas aí do trabalho. Muitas pessoas que trabalhavam aí nas fazendas, a partir do discurso de Conselheiro, eles vão sair, vão atrás do Conselheiro. Então vai deixar aí os fazendeiros na mão. E o discurso dele também de monarquista vai criar aí um certo medo, né, para os republicanos. Então eles vão aí colocar algumas tentativas, né, para a destruição do Arraial de Canudos. Então, na tentativa de desmobilização do movimento, o governo da Bahia enviou 2 expedições sem sucesso. Todas elas foram derrotadas por Conselheiro. A terceira expedição, enviada por Manuel Vitorino, vice-presidente, foi derrotada e seu comandante morto, certo? Então aí as forças federais, né, do governo federais vão agir contra Conselheiro. Vamos ver? Então o presidente Prudente de Moraes, que era o presidente da República, organizou uma nova expedição, uma 4ª expedição, né, com 6.000 homens, que também foi massacrada. Aí o presidente da República ordenou ao ministro da Guerra, imagine só, né, o ministro da Guerra, para o comando da expedição bombardear o Arraial de Canudos até sua destruição total. O que se deu em 5 de outubro, deixando aí um saldo de mais de 25.000 mortos. Então foi uma destruição total aí do Arraial de Canudos. Vamos agora então passar para um novo movimento, que é a Guerra do Contestado. Vamos ver também aí a liderança e a localização geográfica desse movimento, dessa revolta. Então foi um conflito que aconteceu na fronteira dos estados do Paraná e Santa Catarina entre os anos de 1912 e 1916. A região do Contestado era uma imensa área de aproximadamente 48.000 quilômetros quadrados disputado, isto é, contestada entre os 2 estados. Que estado? Santa Catarina e Santa Catarina e Paraná, não é isso? Muito bem. À frente do movimento aí do contestado tinha um beato chamado José Maria do Santo Agostinho. Esse camarada aí é o que vai liderar, é uma espécie de mensageiro, né, de santo, de milagreiro, né, um cara que entendia ali das ervas, da floresta, e tinha ali as suas milagroso, né,
e ali ele atraía as pessoas para perto de si, e também eram pessoas que estavam ali, coitados, também solta a sua própria sorte, que nós vamos ver depois, devido à questão aí da estrada de ferro que estava sendo construída. Essas pessoas ficaram aí sem emprego e abandonadas. Vamos ver então, causas da Guerra do Contestado. Disputa pelas terras, né, existentes na fronteira de Santa Catarina e Paraná, como nós já vimos, para a construção de uma estrada de ferro do magnata americano Percival Farquhar. Então, essa estrada, ela vinha de São Paulo até o Rio Grande do Sul, né? E aí ela passava por essa região do Contestado. Então, muita gente foi para trabalhar na estrada. Quando a estrada foi construída e terminada, o que aconteceu? As pessoas ficaram lá, sem emprego, né? E ajudou a crescer ali a quantidade de pessoas que viviam ali na região do Contestado, né? Sem terra, sem condição de plantar, né? Vivendo na miséria. Então, isso gerou uma crise social provocada pelo desemprego daqueles que trabalhavam na construção da ferrovia e que ficaram sem trabalho com o fim da estrada, como nós já explicamos. E houve aí um envio de tropas federais para derrotar a comunidade de Quadrado Santo, fundada pelo líder messiânico José Maria do Santo Agostinho. Então, essas pessoas, eles buscavam terra, né, para plantar, para viver. Então, como eles estavam ali, aquela terra não era uma terra de ninguém, era uma terra chamada terra devoluta, uma terra do Estado, né? E só que quando existem essas terras devolutas, de repente aparece dono, né? Sabe que as elites, aí, as oligarquias, elas distribuem essas terras e as pessoas que viviam nas terras perdem a sua posse e aí ficam sem nada. E aí a guerra chega ao fim, né? A Guerra do Contestado. Como é que ela chega ao fim? O governo federal usou de armamentos pesados e aviões de artilharia contra os revoltosos, que foram derrotados em 1916. Como consequência da guerra, houve assinatura entre catarinenses e paranaenses, pondo fim à contenda sobre as terras da fronteira. Então aí resolve o problema, mas a população fica aí, né, sem condição de sobreviver. E aí nós vamos tratar de mais uma revolta, que é a revolta da vacina. A revolta da vacina, ela aconteceu no Rio de Janeiro, em novembro de 1904, que era então a capital federal, né, Rio de Janeiro, deixando um saldo de 945 prisões, 110 feridos, 30 mortos, de acordo com o Centro Cultural do Ministério da Saúde da época. O que foi, como é que começou essa revolta aí, professor? Revolta da vacina, né? Por que isso? Vamos ver então. O estopim da rebelião popular foi uma lei que determinava a obrigatoriedade da vacinação contra a varíola. Percebam, né? As pessoas naquela época, que viviam, né, todo ali coberto e tal, não queriam mostrar o braço ali, ficava a pessoa, eles achavam que estava infringindo a sua intimidade, o Estado estava sendo muito autoritário. Mas não é só a questão da vacina, era preciso ali sanear o Rio de Janeiro, que era uma cidade muito emporcalhada, né, sem higiene, muitas doenças como a varíola, como a febre bubônica, né, febre transmitida pelo rato. Então, ali é uma cidade sem higiene, então era preciso higienizar, arrumar a cidade, dar uma cara mesmo de metrópole para a cidade do Rio de Janeiro. E isso o presidente vai fazer, só que ele vai fazer de forma autoritária. Ele vai pegar as pessoas que moravam na região, ele vai chegar, colocar uma placa na frente da casa, você sai de manhã para trabalhar, quando você chega à tarde, a sua casa já é propriedade do Estado, ele vai demolir, porque ele vai precisar daquela área. Então, isso também fez com que as pessoas fossem se revoltando, né? Mas havia, então, como nós falamos, um complexo, né? Havia um complexo aí, polêmico, panorama social e político por trás da revolta da vacina. Em diferentes fatores ajudam a explicar melhor os protestos. Exatamente o que eu falei aqui, né? A questão do saneamento e o autoritarismo
do governo, do Estado, né? Tanto no município como na área federal, né? Então você vão derrubar ali as casas das pessoas, e as pessoas vão para os morros, né? A pessoa mora no centro da cidade, perto do seu emprego, então eles vão tirar as pessoas dali sem dar condição para que elas possam ter uma vida digna. E é isso que vai gerar aí a revolta. Então, mais do que a revolta da vacina, né, da vacina em si, o fato da vacina, tem toda essa problemática social, né, que vai ser trazida pelo próprio Estado em detrimento das pessoas, né, da situação de vida das pessoas. Então, mais do que a vacina em si, né, foi também todo esse complexo que estava ali por trás dessa situação. Então, tinha muita fake news também na época, diziam que se a pessoa tomasse a vacina, né, ela ficava com a feição de boi, né, uma feição bovina, imagina, né? Então, naquele tempo, faltou o quê? Informação, né? Faltou informação. Então, se naquele tempo já se pensava assim, imagina, né, como é que é hoje. Essa situação das vacinas é muito séria, né? A gente precisa se informar melhor, porque a vacina é uma questão de salvação de vida, não é isso? Vamos lá então para a revolta da Chibata. A revolta da Chibata foi um motim realizado pela insatisfação dos marinheiros brasileiros, ocorrido em 1910 na cidade do Rio de Janeiro, contra as condições desumanas e os castigos físicos que sofriam na Marinha Brasileira no início do século XX, especialmente a chibatada, né, praticada pela hierarquia naval contra todos os marujos que violassem as regras da corporação. Então vejam lá, né, em pleno século XX, as pessoas aí estão apanhando, né, os marinheiros apanham, né, dos seus oficiais quando comete qualquer deslize. Então, esses marinheiros aí, eles foram buscar esses navios na Inglaterra, e lá na Inglaterra eles perceberam como é que os marinheiros eram tratados. E foi exatamente essa ida à Inglaterra que fez com que, quando eles voltassem para o Brasil, eles criassem aí essa revolta, esse motim, para sair dessa situação de ser escravidão, né, de semi-escravidão, de ter mais respeito, né, porque eram marinheiros. Por que ainda tinham que ficar apanhando, né, em pleno século XX? Não dá. Então vamos lá. Qual era o líder da revolta da Chibata? Os líderes. A revolta foi organizada secretamente sob a liderança de João Cândido Felisberto, também chamado de Almirante Negro, né? Esse camarada aí foi aquele que conseguiu liderar os marinheiros todos aí nesse processo. Os marinheiros escreveram um manifesto e enviaram ao gabinete de Hermes da Fonseca, que era o presidente da República da época. E o que eles pediam? Qual era a reivindicação deles? Estavam reivindicando o quê? Fim dos castigos corporais, né? Aumento do soldo, substituição dos oficiais tidos como incompetentes, melhoria do nível educacional de alguns marinheiros na educação. Também expressaram que os marinheiros eram cidadãos brasileiros e republicanos e que não suportavam mais a escravidão, não é isso? Na Marinha. O governo concordou em atender às demandas dos marinheiros, prometendo acabar com os castigos físicos e melhorar as condições de vida e trabalho, e prometeu anistia a todos os envolvidos. Só que nós vamos ver que essa anistia depois ela foi negada, né? E os marinheiros ficaram aí, tiveram outros problemas, foram presos, né? Alguns morreram na prisão aí dentro do próprio navio, e o Almirante Negro, ele conseguiu, né, sobreviver e saiu da Marinha, né, foi viver uma vida aí pacata como pescador, né, mas foi um grande líder, né, um grande líder que durante muito tempo a história não o reconheceu, né, e agora a historiografia nacional está reconhecendo o seu papel, né, o papel e a importância dele dentro do processo aí, né, da Marinha Brasileira, certo? A gente fica por aqui, esperamos que vocês tenham gostado.